Sou o professor Dilson Catarino e tenho uma informação importantíssima acerca daquele método milagroso. Lembra? Se você não se lembra, se você não assistiu, volte ao vídeo chamado Método Milagroso de Português. Não o há. Falamos sobre isso naquele momento e havíamos dito que o método milagroso não existe. Você tem, de fato, de conhecer a gramática a fundo, tem de estudar muito. Analisamos naquele dia a letra A de um teste que caiu na PUC de Campinas em 2018. Esta é a letra B. Antes de analisar a letra B a fundo, vamos ver elementos importantes com os quais você deve tomar muito cuidado no momento de resolver um teste de concurso ou um teste de vestibular. Tendo surgido o celular, o que, a palavra que é extremamente importante, sempre é objeto de cobrança. Por exemplo, o vestibular da UEL, desde 2013, não cobra gramática pura. Antigamente, cobrava-se tudo. Desde a ortografia, passando por acentuação, usos de pronomes, acento indicativo de crase, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, usos de verbos, cobrava até interpretação de texto. A partir de 2013, o vestibular da UEL ficou muito parecido com o Enem, pouquíssima gramática, mas muitas questões referentes à leitura. E a palavra que geralmente é objeto de questão da UEL. Não só da UEL, como de todos os concursos, todos os vestibulares. Veja que, mais uma vez, aparece a palavra que aqui. Já já a veremos. Outra palavra bastante importante, com a qual você deve tomar muito cuidado, a palavra bastante, que tanto pode ser usada no singular quanto no plural, depende da sua classe gramatical. E veja aqui uma questão de ortografia, objeto também, discrição, discreção, descrição, como é que é? Então, vamos começar pelo mais simples, leitura. Então, vamos lá. Tendo surgido, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui, ó, de frente para você. Enquanto você vê aí também no computador, eu leio aqui no meu celular. Tendo surgido o celular, tá aqui, ó. O que não tardou foram as mudanças de hábitos. Entre eles, bastante notável, a falta de discrição com que as pessoas conversam em alta voz em espaços públicos. Então, vejamos o que é que acontece quando lançarmos o nosso curso aqui, num futuro bastante próximo. Nós estudaremos a gramática de uma maneira diferente daquela que você encontra em livros de gramática. Quando você abre um livro de gramática, logicamente o livro traz uma sequência, aliás, todos os livros trazem mais ou menos a mesma sequência. A gramática é dividida em 3 partes: fonologia ou fonética, morfologia e sintaxe. Então é muito comum você abrir o livro, começar por fonética. Todos os materiais didáticos, todas as apostilas começam por fonética. E aí você estuda fonética, acentuação, ortografia, hífen, fala sobre a reforma ortográfica, depois parte para a morfologia, o estudo das 10 classes gramaticais, para culminar na sintaxe, na velha análise sintática. No nosso curso nós faremos um pouco diferente, porque eu vejo que estudar a gramática não é só memorizar regras, mas é estudar para praticar, estudar para usar. Você deve estudar a gramática para usá-la no dia a dia. Aliás, muitos alunos me dizem assim: professor, por que é mais fácil estudar inglês, francês, espanhol do que português? Aí eu respondo: porque você estuda inglês, espanhol e francês para falar certo. E você estuda português para se submeter a uma prova. Você estuda português na escola não para falar no dia a dia, mas você estuda português para tirar nota boa na prova, passar de ano e pronto, um abraço.
Nós aprendemos a língua portuguesa com vícios. Nós nascemos ouvindo a língua portuguesa, os nossos pais, as pessoas com as quais nós convivemos, usando de maneira inadequada e assim nós aprendemos de maneira inadequada. Então estude a língua portuguesa para usá-la. E aí eu costumo dizer que em análise sintática, que é o cerne da gramática, porque é exatamente a escrita, o princípio é o verbo. Então nós começaremos o nosso curso pelo estudo de verbo, porque tudo que você fala, tudo que você escreve começa pelo verbo. Você pensa na ação, você pensa na qualidade. Eu estou falando, aí, verbo. Nós vamos estudar, verbo. Então o verbo é extremamente importante. Então vamos lá. Tendo surgido, cá há dois verbos formando uma locução verbal. O que é uma locução verbal? São dois ou mais verbos que indicam uma ação ou que indicam uma qualidade. Há uma locução verbal extremamente importante que é a formada pelo verbo ter ou pelo verbo haver, mais o particípio do verbo principal. Verbo principal é aquele que exatamente indica a ação que ocorre ou a qualidade. Por exemplo, eu tenho estudado bastante. O que é que eu tenho feito? Estudado. É o verbo estudar que comanda aí. O verbo ter é apenas auxiliar. Ter e haver são verbos auxiliares. E o particípio é o verbo principal, aquele que exatamente indica o que nos interessa no momento. O particípio é o verbo terminado em ado ou em ido. E algumas outras terminações especiais, como por exemplo o verbo por, o particípio é posto. O verbo vir, o particípio é vindo. E alguns outros verbos também que estudaremos quando dermos início ao nosso curso. Você não pode perder. Muito bem, então, esta locução verbal formada pelo verbo ter ou haver, mais um particípio terminado em ado ou ido, nós chamamos de tempo verbal composto. O tempo verbal composto é um tempo extremamente importante. Porque veja, quando você diz assim, eu estudo, o que indica que você pratica essa ação sistematicamente? Eu estudo português desde os 11 anos de idade. Quer dizer, então que desde aquela época até hoje, com possibilidade de continuar, eu pratico a ação. Eu estou estudando português agora. Estar no presente mais gerúndio, verbo terminado em NDO, indicação que ocorre no exato momento da fala. Eu estou estudando português agora significa que neste exato momento eu pratico a ação de estudar português. É inadequado que nós usamos no Brasil, nós não, porque eu uso. É inadequado que se usa muito comumente no Brasil, quando o cidadão pergunta assim, e aí, cara, você vê, você encontra seu amigo na rua, né, e tal, você encontra seu amigo no shopping, e aí ele fala, e aí, cara, onde é que você está trabalhando? Aí você fala, lugar nenhum. Não, cara, por quê? Porque eu estou conversando com você. Porque eu estou passeando no shopping. Hã? Eu estou agora fazendo algo. Estar no presente mais gerúndio indica a ação que ocorre no exato momento da fala. Você está conversando com o seu amigo, você está passeando no shopping, você não está trabalhando. Então, eu estou passeando no shopping, mas hoje em dia eu trabalho na empresa Letra Produções Educacionais. Eu tenho estudado muito ultimamente, e não eu estou estudando muito ultimamente. A ação que indica algo ocorrendo ultimamente é ter no presente ou haver no presente mais particípio. Eu tenho estudado português. Eu tenho gravado 3 vídeos por semana para você estudar português. Então, os tempos verbais compostos são aqueles formados por ter ou haver mais particípio.
São tempos que devem ser estudados com muita profundidade. E o que acontece geralmente em material didático, em sala de aula, é que se estuda a forma simples do verbo e o tempo verbal composto é deixado lá para o final apenas citado. Ele não pode ser apenas citado porque ele é extremamente importante. Se ele fosse mais estudado, se houvesse uma profundidade maior nesse estudo, não haveria erros como esse que eu acabei de mostrar a vocês. Eu estou trabalhando. Não haveria erros como é muito comum nos jornais. O Brasil vem crescendo pouco nos últimos anos. Não, ele não vem crescendo. O Brasil tem crescido pouco nos últimos anos. Vem acontecendo coisas importantes. Não, tem acontecido coisas importantes. Na sua redação, então, não use vem fazendo, vem trazendo, vem qualquer coisa terminada em NDO. É tem mais ado ou ido. Por isso você não pode perder esse curso. É extremamente importante começar o curso pelo verbo. O verbo é o que dá início a uma frase. Se você começar o estudo pelo verbo, você aprende a pensar língua portuguesa. Você aprende a escrever de maneira adequada. Muito bem. Então, tendo surgido, é o verbo ter no gerúndio. Gerúndio indica uma continuidade de ação. Por isso o erro, vem acontecendo coisas. Quer dizer, as coisas acontecem. Eu estou trabalhando. O trabalho acontece. O gerúndio, então, indica geralmente uma continuidade. Tendo surgido o celular, porque não é uma coisa que de repente apareceu o celular, então o verbo ter poderia ser substituído pelo verbo haver. Aqui poderia haver, então, havendo surgido o celular, pouquissimamente comum no Brasil. Nós usamos o verbo haver no lugar do verbo ter em poucos tempos. Por exemplo, é muito comum falar eu havia estudado ou eu tinha estudado. Os dois sem problema algum. Agora, duvido de que um dia você fale eu hei estudado. Eu hei. Ei, H-E-I. É o verbo haver no presente do indicativo primeira pessoa do singular. E isso é adequado. É igual a eu tenho estudado. Eu tenho estudado muito. Eu hei estudado muito. Você tem estudado muito? Você há estudado muito? É o verbo haver também. Então, tendo surgido uma locução verbal sem problema algum, achou o verbo, você vai perguntar a ele quem é o sujeito. Então, tendo surgido, o verbo surgir é o verbo principal. Como eu disse, auxiliar só auxilia. O principal é que interessa. Então, surgir, para encontrar o sujeito, você pergunta que é que... Então, o que é que surgiu? O celular. Sujeito da locução verbal, o celular. Pronto, então, o celular surgiu. Como isso aqui fazia parte de um texto, o tendo surgido, logicamente, faz ligação com algo anterior. Nós não lemos o texto, não há necessidade também, não precisamos pegar o contexto. Continuando, então, o que não tardou, apareceu a palavra que, extremamente importante, como já falamos. Toda vez que aparecer o que, a que, os que, as que, cuidado. Aliás, você já sabe, se não sabe, procure nos vídeos, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, procure o vídeo que trata dessas 4 palavrinhas, o, a, os, as, tá? Elas podem ser artigo, podem ser pronomes pessoais do caso oblíquo, iguais a ele, ela, eles, elas. Podem ser pronomes demonstrativos, este, esta, esse, esta, isto, aquilo. E o a sozinho pode ser preposição. Então, o a é o mais complicadinho dos 4, então nós vamos deixar o a de lado. Certo? Então tá. Toda vez que aparecer o,
mais que, os mais que, as mais que. Então, apareceu o que, as que e os que. Se não houver uma frase interrogativa, por exemplo, você pode falar: o que se falou? O ideal é que você falou. Observe que esse o não faz nada numa pergunta. É um vício que foi transformado em regra. O que você falou? Quando houver uma pergunta iniciada pela palavra que, o o não é nada. O o não é artigo, não é pronome, não é nada. Não. Dentro de um período, havendo verbo antes, havendo verbo depois, exatamente como ocorre aqui, toda vez que surgir o que, os que e as que, certeza. O, os e as são pronomes demonstrativos. Tem o mesmo valor de este, estes, estas, esses, essas, isso, é só. O isso é lógico que não tem plural. Tá? Então, o que, isso que. Por exemplo, eu não entendi o que você falou. Eu não entendi aquilo que você falou. Eu não entendi isso que você falou. Das pessoas que eu conheço, os que mais me emocionam, aqueles que mais me emocionam. Então, são pronomes demonstrativos com o mesmo valor de outros pronomes demonstrativos. E o a, quando aparecer a, que, o a tanto pode ser pronome demonstrativo, aí você tem que fazer a prova. Aliás, é sempre bom fazer a prova, né? Porque o texto pode estar errado. Ou pode ser uma preposição. Preposição a. E, em todos os casos, a palavra que será pronome relativo. Pronome relativo é aquele que estabelece uma relação entre o verbo posterior e o substantivo posterior. Quer ver? Então, ó, só para deixar aqui que eu vou apagar para colocar alguma coisa aqui, ó. Sempre que aparecer o que, os que e as que, você já sabe. O, os, as, pronomes demonstrativos e o que é pronome relativo. Se aparecer a que, cuidado. Pode ser pronome demonstrativo ou preposição, aí você vai fazer a prova. Muito bem. Então, vou apagar aqui, ó, para deixar mais espaço. Enquanto isso, você toma um pouco d'água aí, tá? Toma um pouquinho d'água aí, fica tranquilo. O que não tardou foram as mudanças. Tá, olha. Vou colocar uma frase aqui para você. As mudanças que ocorreram foram importantes. Tá. Numa frase sem que haja o que, a que, os que, as que, só para você entrar no clima aqui, vou mostrar para você o que é um pronome demonstrativo, tá? Depois a gente volta para a frase. Então o que ocorre é o seguinte: o princípio é o verbo. Você vai me ouvir falar isso N vezes nesses 10 anos que passaremos juntos. Poxa, 10 anos, né? N vezes você vai me ouvir falar isso. O princípio é o verbo. As mudanças que ocorreram, um verbo, foram importantes, outro verbo. Aí achou o verbo, pergunte a ele quem é o sujeito. Pergunte o que é que... Então, o que é que ocorreu? As mudanças. Então, veja o que acontece. Sempre que você analisar um verbo, e a partir de agora você vai fazer isso sempre, você vai começar pelo verbo, seja a frase que você formar, seja a frase que você analisar, seja o texto que você escrever para o seu chefe ou para você mesmo, vai começar pelo verbo. Sempre que, ao analisar um verbo, perguntando qualquer coisa para ele, perguntando quem é o seu sujeito, perguntando quem é que sofre ação, quem é que pratica ação, se você encontrar um substantivo que aparece antes dele, como aconteceu aqui, mudanças. E entre os dois aparecer que, quem ou qual,
Como aconteceu aqui nesta frase, provam-se 3 coisas. Repito, sempre que, ao analisar um verbo, procurando qualquer função sintática, encontrar um substantivo que aparece antes dele e entre os dois pintar que, quem, qual, provam-se 3 coisas. Primeira, que, quem, qual são pronomes relativos. Segunda, eles iniciam uma oração subordinada adjetiva. E terceira, a função que parece ser de que, quem, qual, a função que parece ser do substantivo é a do pronome relativo. Então, as mudanças que ocorreram foram importantes. Sujeito, o que é que ocorreu? As mudanças. Estava eu, analisando o verbo ocorrer, perguntando a ele quem é o seu sujeito. Encontrei um substantivo que aparece antes dele e entre os dois pintou um quê? Quer que eu provo com isso? 3 coisas. Primeira, o que é um pronome relativo. Segunda, inicia uma oração subordinada adjetiva. E terceira, a função que eu procurava sujeito é do quê? O que é o sujeito do verbo ocorrer e não a palavra mudanças. Mas quando o que for sujeito, o verbo concorda com o elemento antecedente. Aí você pergunta, mas professor, e o que é a palavra mudanças? É referente ao outro verbo. As mudanças, tira a oração subordinada adjetiva. Ó. Essa é a oração subordinada adjetiva, certo? Tire-a. As mudanças foram importantes. As mudanças, então, têm relação com foram importantes. Depois, no nosso aprofundamento, nós veremos que há 2 orações subordinadas adjetivas, a restritiva e a explicativa. Não vou entrar nesse detalhe agora. Então, está lá. Ó. Tendo surgido o celular, o que não tardou foram as mudanças. Tardar é o verbo. Sujeito, o que é que não tardou? O fato de as mudanças terem ocorrido, certo? O que não tardou foram as mudanças. E esse fato é representado exatamente pelo pronome o, pronome demonstrativo, que tem o mesmo valor de aquilo. O que é que não tardou? Aquilo não tardou. Aquilo que? As mudanças de hábitos que nós passamos a ter. Então, ao procurar o sujeito do verbo tardar, encontrei um pronome. Ó, professor, mas não é substantivo. Pronome substitui substantivo. Pronome substitui substantivo, então é a mesma coisa. Estava eu procurando o sujeito do verbo tardar, encontrei um pronome que substitui um substantivo antes dele e entre os dois apareceu um que. Esse que, então, é sujeito, ele inicia oração subordinada adjetiva. Veja que com esse esqueminha, o concurso pode perguntar qual a função sintática do que, pode perguntar a concordância do verbo, pode perguntar que tipo de oração é iniciada. Certo? Um esqueminha só, você abrange tudo isso. Então, o que é pronome relativo que tem função de sujeito. Tardou está no singular porque o está no singular. Perfeito? Então, por enquanto, maravilha. Você já pegou aqui o pronome relativo, deixe-me apagar. E aí, continuando então, o próximo verbo, foram. Por que foram está no plural? O que é que foi que não tardou? As mudanças, sujeito. As mudanças, então o verbo ser tem de concordar com as mudanças. O que não tardou foram as mudanças. As mudanças não tardaram. Quer dizer, a frase poderia ter sido feita de uma maneira mais simples. O cidadão poderia ter colocado assim: tendo surgido o celular, as mudanças de hábitos não tardaram. As mudanças de hábito não demoraram para acontecer. Ficaria até mais simples a frase, né? Mas o cidadão vai escrevendo sem pensar muito, acaba complicando para você, vestibulando para você, concurseiro. Então, foram no plural porque as mudanças no plural. Entre eles, entre os hábitos,
bastante. Bastante é uma palavra bastante importante. Por quê? Pode ser adjetivo, pode ser pronome indefinido, pode ser advérbio. Então você tem de analisar qual é a palavra modificada por bastante. Você tem de analisar o que é que está ligado a bastante. Aqui, por exemplo, bastante o quê? Bastante notável. Notável é a palavra que se liga a bastante. Se bastante for um advérbio, como todo advérbio, será invariável. Advérbio é a classe gramatical que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Por exemplo, aquelas meninas são estudiosas. Estudiosas, qualidade de meninas, é adjetivo. Se eu colocar o bastante, vai ficar invariável, porque é um advérbio. Advérbio modifica adjetivo. Aquelas meninas são bastante estudiosas. Bastante meninas são estudiosas ou bastantes meninas são estudiosas? Bastante agora modifica meninas. Meninas no plural não é advérbio, não é adjetivo, não é verbo e sim substantivo, então bastante concorda com o plural. Bastantes meninas são estudiosas. Bom, sabe o que você tem de fazer? Bastante é igual a muito. Substitua bastante por muito. Se muito aparecer no plural, o bastante também aparecerá. Se muito aparecer no singular, bastante também aparecerá. Então, como eu disse, elas são muitas estudiosas? Não, elas são muito estudiosas, então elas são bastante estudiosas. Muitas meninas são estudiosas, bastantes meninas são estudiosas. Então, bastante, a concordância será de acordo com o muito. Mas é sempre bom você saber a questão gramatical. Quando bastante modificar adjetivo, que é uma qualidade, um estado ou um modo de ser, modificar um verbo ou modificar um advérbio, bastante será advérbio e ficará invariável. Quando bastante modificar um substantivo, concordará com o substantivo. Mas cuidado quanto à classe gramatical. Por exemplo, a empresa tem bastantes recursos. E a empresa tem recursos bastantes. A simples inversão dos elementos modifica a classe gramatical. A concordância, beleza. Concordância, nós acabamos de ver. Como é que é a mesma questão da concordância de bastante? Se bastante modificar verbo, adjetivo ou advérbio, invariável. Se bastante modificar substantivo, concorda com ele. Qual palavra é modificada por bastante? Recursos, substantivo no plural, o bastante no plural. Recursos, substantivo no plural, acabou, sem problema algum. Só que, quando bastante estiver antes do substantivo, será pronome indefinido com o mesmo valor de muito. A empresa tem muitos recursos, então pode gastar com festas para o funcionário, com presentes no fim do ano. Porém, quando bastante estiver depois do substantivo, será adjetivo com o mesmo valor de aquilo que basta. Será adjetivo com o sentido de aquilo que basta, com o mesmo sentido de suficiente. A empresa tem recursos bastantes, significa ela tem recursos suficientes, não mais do que isso. Tudo bem. Perfeito. Acabou bastante. Tá? Descrição. Descrição. O que é? Existem duas palavras.
descrição, que é uma palavra proveniente de discreto, uma palavra que sofre mudança, inclusive. Se você tem dúvida quanto à ortografia, assista ao vídeo de exceção. Houve um cidadão, um senhor Antônio de Portugal, que por 2 vezes escreveu, quando eu falei exceção, expliquei exceção, ele, não é, o certo é excepção. E aí eu escrevi, senhor Antônio, excepção é coisa do passado, não existe mais excepção. A reforma ortográfica veio, inclusive, para reforçar isso. E uma outra vez, no outro ele escreveu lá, excepção. Eu falei, senhor Antônio, pesquise, senhor Antônio, por favor. Eu acho que ele entendeu que deve pesquisar antes de falar. Excepção é coisa do passado. Não existe mais a palavra excepção. É exceção com C cedilhado. Muito bem. Assista ao vídeo então. Lá está bem claro que palavra que provém de um vocábulo terminado em to se escreve com C cedilhado. Então, discreto deveria ser discreção. Houve mudança do E para o I. Discrição, então, é aquele que é discreto e descrição é o ato de descrever alguma coisa. O texto fala claramente de ser discreto. Há uma falta de discrição. As pessoas não são discretas ao usarem o celular. Ao usarem... Viu, Gabriel? Ao usarem... Eu falo Gabriel, porque o Gabriel é o nosso estagiário aqui, e ele fez uma pergunta num grupo aí de português, se estaria certo falar ao falarem ou ao falar, e alguém lá no grupo disse assim, não, se usar o ao, segundo o Sacconi, se usar o ao, o infinitivo tem de ser plural. A pessoa se confundiu, não é não. Usar o ao pode estar no singular ou pode estar no plural, depende do sujeito. Ao as pessoas falarem ou ao as pessoas falar. Ao as pessoas falarem e ao a pessoa falar. Foi o que eu falei do seu Antônio agora, fala a mesma coisa desse cidadão. Ao vocês falarem alguma coisa de português, estudem antes, certo? Cuidado com essas coisas. Então, tá, perfeito, beleza? Até esqueci o que eu estava falando aqui. Mas pau na mula. Descrição com que as pessoas conversam. Novamente apareceu o que? Novamente há verbo aqui. Conversar. Analisemos o verbo. Quem é que conversa? As pessoas. Sujeito. Quem conversa, conversa. Verbo intransitivo. Porém, as pessoas conversam com discrição. Ao analisar o verbo conversar, encontrei o substantivo que aparece antes dele. Entre os dois apareceu um que. Este que é pronome relativo. Ele inicia oração subordinada adjetiva. E como entre o verbo conversar e a palavra discrição surgiu a preposição com, ela é usada antes do pronome relativo que. Que se refere à descrição, feminino singular. Então eu posso também substituir por a qual. A falta de descrição com a qual as pessoas conversam em alta voz em espaços públicos. Portanto, a letra B é a certa, que caiu na PUC em 2018. Há método milagroso? Não o há. Mais de meia hora para analisar essa frase. Não há milagre, é no estudo mesmo. Na próxima, veremos a letra C.